Olá pessoal, sou Lindolfo Barbosa, estamos mais uma vez aqui no front, né, entre o real e o imaginário, sempre permeando aí por vários assuntos, né. Sou psicólogo, professor, mestre de karatê, e nós vamos estar trazendo vários assuntos aqui, sempre para vocês, e sempre permeando a questão da saúde mental, né, o nosso dia a dia, como é que a gente reage com as coisas. E hoje eu estou aqui com um grande prazer apresentando para vocês Tiago Lucena, que eu conheci garoto, né, ainda, e nós vamos é psicoterapeuta, eu vou deixar naturalmente ele se apresentar, mas nós vamos estar discutindo hoje mitos e verdades sobre psicoterapia, tá bom? Tiago, como é que está você? É um prazer você estar aqui comigo. Lembro que eu te conheci lá com 15 anos de É idade, verdade, e hoje nós estamos aqui batendo papo sobre psicoterapia, né. Que exatamente, bacana isso. exatamente. Me lembro, minha academia ficava perto ali de onde você O morava, restaurante dos meus pais. tinha um restaurante, tá, e aí de vez em quando eu saía, quando terminava a aula, passava lá para comer alguma coisa, tomar uma cervejinha, Isso. né. E Thiago está aqui hoje comigo, é sensacional realmente. De verdade, eu estou muito feliz de ter você aqui e se apresenta aí para a galera. Vamos lá. Então, eu sou Thiago Lucena, né, professor de matemática, psicoterapeuta transpessoal sistêmico, e a gente usa algumas abordagens para trazer saúde mental para a galera, né, constelação familiar, terapia regressiva, numerologia cabalística. Então, a ideia é justamente trazer bem-estar mental, porque a gente às vezes negligencia, né? Sem dúvida. Então, é importante. Como é, Thiago, que, eu vou contar como é que eu cheguei a fazer psicoterapia, né. Mas primeiro, Thiago, como é que você chega a fazer psicoterapia e te leva a hoje estar fazendo, ser um psicoterapeuta e estar fazendo psicologia agora, você falou que está no Sexto semestre. sexto semestre. Conta um pouquinho dessa história, o que levou você a fazer uma terapia e se tornar terapeuta, né, ou psicoterapeuta. Me conta aí Uhum. como é que Vamos lá. Em 2016, eu passei por uma questão pessoal que me levou a buscar a terapia, né. E aí, na primeira sessão, eu já saí diferente. Eu percebi que deu um clique a mais, eu disse: "Velho, eu posso ser feliz de novo, eu posso ter bem-estar". Isso veio naquela sessão, naquela única sessão. Isso me fez refletir como as pessoas precisam de um serviço como esse. E eu comecei a pesquisar, eu já era professor de matemática, né, já tinha 15 anos de sala de aula, e eu disse: "Não, eu preciso entender mais sobre isso". E fui buscar cursos de terapia, né, eu não queria naquele momento fazer psicologia, queria algo mais prático mesmo, mais rápido. E aí fiz uma pós-graduação de 1 ano e meio, se é que a gente pode dizer que é rápido, né, mas enfim. E aí me tornei terapeuta em 2018, né, então já tenho aí 5 anos, 6 anos quase de atendimento, terapia. e alguém te indicou ou sugeriu que você fosse fazer terapia naquele momento que você estava passando por dificuldades? Ou, sei lá, você já conhecia alguma coisa de terapia? Como é que foi isso? Eu tentei lidar sozinho, eu não estava tendo regulação emocional suficiente para lidar com o problema, e eu entendi que eu precisava de ajuda, né, então eu disse: "Terapia". Não sabia exatamente o que era, como seria, mas tinha uma amiga na época que era psicoterapeuta, né, não psicóloga, e aí a gente fez uma abordagem bem holística, né, usou tarô, enfim. E aí eu disse: "Poxa, bacana isso". Então, por conhecê-la e saber que ela era terapeuta, eu o primeiro canal foi justamente falar com elas: "Não, eu posso te atender". E Uhum. aí fui, era 7 horas da manhã, então eu saía de São Caetano de ônibus para o Chiep, porque de fato era um momento de necessidade. E foi por conta própria, assim, de eu buscar a ajuda dela, ela se disponibilizou, eu fui. Então não foi indicação direta de ninguém não. Que bacana. Eu cheguei por outra via, né. Eu achava também que não precisava de terapia, De ajuda. psicoterapia, porque eu resolvi fazer uma segunda graduação, e aí eu fui fazer psicologia. Lá na graduação de psicologia, em aulas de psicanálise, e aí foi dito que seria necessário se fazer, né, algumas sessões de psicoterapia. E eu até naquele momento entendia que era necessário até para ver, com o resultado, né, o resultado que aquilo que eu estava fazendo, qual o efeito que surtiria na vida. Eu acho que é muito importante isso. Você vê qual é o efeito na pele vai acontecer.
e vai eu lá, mas achando que: "Não, tudo bem mesmo, eu vou só porque fazendo Tem que fazer. tem que fazer". Pronto, vou lá. E na primeira, segunda sessão eu já estou descobrindo que eu precisava fazer essa terapia já há muito tempo, né, coisas que eu dizia para os meus amigos que com muito orgulho de ter feito e tal, mas tinha me deixado sequelas, né. Então a psicoterapia, a terapia, ela ajuda você a se redescobrir, a se reorganizar, não é. Então, essa via foi por aí, eu não parei mais, não parei mais, e aí hoje eu tenho certeza do resultado que tem a psicoterapia na vida dos outros, porque teve na minha, e continuo fazendo ainda, né. Paro de vez em quando, mas continuo fazendo, porque é importante. Pronto, me conta aí sobre, você me falou que não é psicólogo, você está no sexto semestre, me fala as 2 coisas, por que você está fazendo agora a psicologia e qual é o seu trabalho? Como é que você trabalha com você faz a Transpessoal atende sistêmico. transpessoal sistêmico. Isso. Eh, diz aí para o nosso público como é que é essa psicoterapia transpessoal sistêmica? Pronto, vamos lá. Quando eu fiquei na busca, né, por um curso de terapia para ser terapeuta, eu vi várias possibilidades. Curso de constelação familiar, curso de tarô, curso abordagens separadas, né. E eu vi que para mim, naquele momento, faria mais sentido congregar. Então eu encontrei esse curso que, de fato, abarca algumas habilitações na psicoterapia, e aí eu optei por ela, né. E por que a transpessoal sistêmica? Porque para mim, naquele momento, pareceu ser a mais completa, porque de fato abrange várias possibilidades, né. Então a gente pode trabalhar com psicanálise, por exemplo, não ser psicanalista, porque a base não é, mas Uhum, a base de qualquer psicoterapia vem, mas o aspecto transpessoal, que está muito ligado a Jung, traz a parte do holístico, né, da energia, de entender que tudo está conectado. Então são dimensões invisíveis, mas que são palpáveis para muita gente, uhum. né. E o caráter sistêmico pelas relações, pelo sistema, da forma como ele é. Então a gente precisa entender que tudo está conectado de fato, e a terapia sistêmica permite que a gente tenha esse olhar mais ampliado sobre a pessoa que está em sofrimento, por exemplo, né. Então naquele momento, eu precisei fazer terapia, a mesma exigência, não, para ser terapeuta precisa passar por 10 horas de terapia. E 10 horas, muito pouco, mas, não tenho nada para levar, mas É, vamos, né. E aí foi que eu descobri um mundo de possibilidades dentro de mim que eu não conhecia. E aí por que que a psicologia veio como um caminho, né, como uma nova possibilidade. Eu sou ansioso, e é importante falar sobre isso, né, que a ansiedade não é meramente patológica, e aí a minha ansiedade, ou a ansiedade que eu desenvolvi, que eu aprendi a lidar, me leva a muitas casas à frente. E eu preciso dar um lugar melhor para isso. Então, ao invés de só olhar lá na frente e ficar sofrendo com o que não existe, eu posso projetar, eu posso planejar o que eu quero. E eu aprendi a fazer isso, né. Então, a psicologia vem por uma necessidade futura de um uhum. meio acadêmico, né. Como Sim, sim. matemático, como professor de matemática, eu fiz mestrado em ensino, filosofia e história das ciências, e adoro escrever, adoro ser pesquisador também, e todo terapeuta é um pouco Sem pesquisador, dúvida. né. E aí me veio o estalo de fazer doutorado em psicologia, mesmo não sendo ainda psicólogo, né, não tendo a graduação em psicologia. Mas naquele momento, eu entendi que ter a graduação seria importante para mim, não como um pré-requisito para o doutorado. Hoje eu sei que não precisa, ou não precisaria, né, Aham. mas de cunho pessoal, por satisfação pessoal, eu entendi que antes de ser doutor em psicologia, eu quero ter o título de graduação. Sim, eu acho que te dá muito embasamento, Sim. né. Vai ser bem mais tranquilo você estar, vindo de uma graduação de psicologia, né, que te dá uma base teórica muito Uhum. boa, né, pra fazer um doutorado em Sim, psicologia, com certeza. né. Só enriquece, conhecimento sempre é válido, né. Sem Então, dúvida, não tenha dúvida. pois é. E aí você chega e está fazendo esse trabalho como é que é o trabalho de constelação, né, como é que é? Como é que é? A dúvida de milhões. É bom deixar aqui o público como é que é esse trabalho da constelação? Vamos lá.
constelação sistêmica ou constelação familiar, como muita gente chama, não é terapia, né, ela é uma intervenção terapêutica. E por que que isso é importante de demarcar? Porque terapia prevê um acompanhamento, né, sessão por sessão, semana a semana, você ali trabalhando o tema sobre você. A constelação é uma sessão pontual, que obviamente pode desmembrar em outras coisas, mas o manejo daquele tema é pontual. Então o constelador vai trabalhar um tema específico que a pessoa traz, por exemplo, a relação com o sintoma, a relação que a pessoa tem com a depressão, por exemplo. Alguém que vive ciclos e padrões depressivos. Então ela quer entender, porque já tentou várias coisas e não entende muito bem o porquê. Então a constelação pode manejar e trazer consciência para aquele sintoma. E a partir daí a pessoa pode ir em terapia e explorar mais, né? Então a constelação, ela tem esse propósito de ampliar o olhar para aquilo que a pessoa não tem consciência ampla, consciência plena sobre o tema, sobre o sintoma que ela traz, sobre a relação, sobre o conflito que ela vive. Então a constelação permeia por esse lugar de ampliação de consciência mesmo. Mas como é que você chega a trabalhar essa ampliação de consciência com o seu paciente ou o seu cliente? Eu não sei como é que vocês chamam, você é cliente ou É, paciente? sendo alguém que está em terapia comigo e eu faço a constelação, eu chamo de paciente. Sim. Sendo alguém que veio pontualmente para a constelação, eu chamo de cliente, né, porque ele está adquirindo apenas aquele serviço. Mas o manejo da constelação pode ser feita com pessoas, então vão ter pessoas representando elementos daquele sistema, então um representante para o pai, um representante para a mãe, um representante para a depressão, por exemplo. E aí nessa configuração as pessoas vão trazer sensações daquele campo. Então a pessoa tá bem, tá ali sentado, bem tranquilo, e aí quando entra no campo, quando começa o processo da constelação, ela sente ataque cardíaco, por exemplo. "Ah, minha mão tá tremendo, meu coração tá palpitando". E isso são informações que a gente usa para fazer uma leitura daquele campo naquele momento, né. Então não é algo da vida. Então, essa pessoa é assim a vida inteira. Não, aquela pessoa naquele momento se Uhum. apresentou daquela forma. Então a gente lê aquela informação a partir disso. No caso da constelação com bonecos, por exemplo, com livros, com caneca, com qualquer coisa que a gente coloque no campo, o próprio constelando, né, a própria pessoa que trouxe esse tema para ser visto, vai ter sensações e percepções sobre aqueles movimentos. Então ele pode colocar um boneco de costa para o outro, por exemplo. Isso pode sugerir que alguém não está sendo visto num sistema. E isso pode sugerir um conflito que precisa ser resolvido ou minimamente cuidado, né? Porque a gente prevê aí 3 possibilidades para a constelação, que são conflitos de falta de pertencimento, então exclusões que acontecem por vários motivos, hierarquia, então um irmão caçula querendo mandar na família toda, por exemplo. Uhum. Então ele está fora do lugar e isso mexe, né, e traz uma certa instabilidade. Ou o desequilíbrio entre dar e receber. Então, às vezes, a gente exige do outro coisas que o outro não está pronto para dar. E nessa insistência, nesse desrespeito, a gente acaba gerando um desequilíbrio que a constelação também permite organizar. E a gente não resolve, não cura, mas organiza e amplia a consciência a partir disso. Quando você falou aí que pode ser trabalhado da representatividade com bonecos e tal, fez lembrar de um episódio quando eu estava estagiando na clínica, né, e eu trabalhando com criança, estava atendendo uma criança de, se não for a memória, uns 12 anos, que estava separado da mãe. E eu sempre trabalhei, naquele momento estava aprendendo e tal, mas trabalhando com a criança com bonecos, com brinquedos, né. Sim, E tinha lá uns bonecos e ele pegou aqueles bonecos lá representando o pai e a mãe e tal, foi assim, sensacional que ele conseguia, porque a criança não 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 elabora, né? não elabora, não tem diálogo, ele não tem condição ainda de estar, eh, dizendo exatamente o que ele pensa, o que é representado pelos brinquedos. E eu me lembro muito bem que depois disso tudo, eu atendi e tal, e aí quando o menino saiu, eu fui chorei horas, né. E aí foi que eu comecei levei para minha supervisão, tá, e a gente Sim, conseguiu, organizar. Por isso que é importante sim, o psicólogo ou terapeuta estar fazendo, estar com sua terapia em dia, né, exatamente. E a como supervisão dizem. também. E a supervisão, sem dúvida nenhuma. Então é muito interessante, né, você está fazendo uma psicoterapia, está sendo atendido para se reconhecer, Uhum. né. Por
que é diferente uma conversa de um amigo com um terapeuta, né? Porque, os mitos aí: "Não, eu vou conversar com meu Uhum. amigo, eu tenho um amigo para conversar, então não preciso dizer Vou para a nada". mesa do bar. Minha Ou terapia é então a mesa do bar. pois é. Alcione até tem uma música, Mesa de Bar, que a música é de Gonzaguinha, e lá ela fala, a letra da música fala: "Na mesa de bar, você acha que é sempre o melhor, né, você consegue fazer tudo, porque nada É de ti". quase um Instagram. Então, Né. fala aí, tem muita gente, acha que para um dos mitos, né, que para fazer ir procurar um terapeuta ou um psicólogo, ele precisa já estar com um problema grave, doenças mentais e tudo mais. Fala um pouquinho, eh, nosso pessoal aí, desmistificando um pouco isso. O que você acha dessa história? Você meio que já trouxe a resposta disso quando você falou do atendimento infantil, né, quando Aham. a criança não sabe elaborar. E isso não é mito, é verdade. Muitos adultos não sabem elaborar essas questões emocionais, né. A gente não tem educação emocional na vida. E por isso que a gente: "Ah, hoje em dia todo mundo está com depressão, todo mundo está com ansiedade, todo mundo tem uma patologia". Por quê? Porque hoje as pessoas se permitem falar sobre isso. Antigamente não se falava em saúde mental como está se falando hoje, né. Porque hoje as pessoas entendem a necessidade de elaboração, a necessidade de manejo emocional, a necessidade de se regular emocionalmente. E dizer que a pessoa consegue fazer isso sem psicoterapia é muito grave, porque não é. Precisa de uma mediação, precisa de um conhecimento técnico minimamente plausível para lidar com aquela questão, né. Então, quando a criança está ali no brincar terapêutico, e ela através do brincar traz suas questões emocionais, um adulto é a mesma coisa. A constelação também tem esse lugar de Uhum. facilitar essa condução, porque se você pergunta para alguém: "Como você está se sentindo hoje?", não sabe dizer. A gente não sabe nomear as emoções. Tem adulto que não sabe diferenciar raiva de ciúme. Eu tô com raiva, quando na verdade é só ciúme. Só ciúme, como se só ciúme fosse, né, mas enfim. Mas aí tem esse lugar de não saber, tudo é É. raiva, tudo é inveja, tudo e não é. Cada emoção tem uma função, cada emoção tem um conjunto de sintomas específicos que o corpo vai trazer, né, percepções sobre o que está sendo pensado ou sentido, enfim. Então a terapia tem esse lugar de não ser só uma mesa de bar. Não ser só um amigo falando qualquer coisa. Conselho, ok, qualquer pessoa pode dar conselho. Terapeuta não é só para dar conselho, pode dar? Olha, o terapeuta normalmente não é para dar conselho, Pois né? é, né. Mas aí se a gente quiser polemizar, que terapeuta não deve dar, tem alguns que dão e Sim, ok, sem porque aí é dúvida. uma questão ética e de responsabilidade de cada um. Mas não é esse o lugar, né, é de lugar da reflexão, é de lugar de trazer temas, por que isso? Por que você está sentindo isso? De onde vem? E aí as perguntas certas na hora certa para fazer essa mente ampliar. A gente sempre vai falar de expansão de consciência aqui, Uhum. né. Então, a ideia da psicoterapia é justamente essa, né, é a pessoa ter a capacidade de elaborar suas questões emocionais e suas disfunções mentais, É, porque às vezes pensa um turbilhão de coisas e não sabe é verdade, exatamente o que está pensando. é verdade. Recentemente minha terapeuta fez o seguinte comigo, ele disse assim: "Lindolfo, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Você está em um navio, no Atlântico, tá, você foi passear no transatlântico aí, no cruzeiro, fazer um cruzeiro, e tá tudo muito bonito, tudo muito bom, mas em alto mar tem um pane no navio e o navio está naufragando. E os botes se acabaram todos e tal, só tinha um bote e cabiam 6 pessoas. E você tem que convencer o comandante de que você merece estar entre essas 6 pessoas. Me deu um pane, me deu um pane. Eu jogo isso para você agora, o que é que você acha? Fala aí, o que é que você faria? Você teria que ter argumentos para convencer. Eu não O tô em que é que você terapia pensa não, né. agora? Não, não Eu está tô em terapia não. É só um exercício. Um exercício bem a gente é muito complexo isso, né, porque é muito. se colocar no lugar de ser melhor do que o outro, e isso é bem difícil, mas vamos lá. Eu tentaria argumentar pelo que eu faço,
né. Eu entendo que existe um trabalho social associado a ser professor. Uhum. E é um lugar que me faz muito bem, assim, de poder contribuir com aquela realidade daquela forma, né. Eu dou aula na escola de periferia à noite, no bairro de São Caetano, né, então são pessoas que de alguma forma precisam ter outro tipo de percepção, e eu sinto que eu ali posso fazer essa diferença, e o meu trabalho como psicoterapeuta. Então isso não me torna melhor do que ninguém, eu também tenho as minhas questões, né, mas de alguma forma poder contribuir com o bem-estar de outras pessoas pode ser um motivo para me fazer estar Pronto. nesse lugar aí. Sensacional, sensacional. Eu naquele momento, eu com experiências, né, mas o que é que eu pensei na hora? Eu falei: "Pô, eu tenho que ver quem está perto de mim". Sim, Mas aí, quem são os depois a outros? gente chegou à conclusão que eu preciso ter consciência do que eu represento. Olha, um exercício que parece que não é nada, mas você isso é que é interessante na psicoterapia. Eu estou dando esse exemplo aqui que Sim, é sim. para nosso público ver aqui a Uhum, importância do que é se conscientizar. uhum, Às vezes você faz coisas, mas você não tem consciência do que você faz, e que é importante para você e para os outros, uhum. É o né. famoso propósito, né. Exatamente. Eu acho que a terapia está aí em você se redescobrir. Tem uma coisa que é muito importante, eu tenho pensado nisso, e eu vi uma coisa que é na internet, e era uma frase que dizia o seguinte não, era um humorista que falou, alguma coisa assim, que, eh, quando criança, nós somos criados, tal, tal, e bem acolhidos, tudo mais, mas quando chega na adolescência e no adulto, vai fazer terapia para se livrar dos traumas que adquiriu com essa criação, tá. O que você acha disso? Costumam tem uma crítica muito ferrenha a Freud que se faz que, tudo está na infância, né, mas isso não é de todo mito, Não é mesmo. não é, né. Por quê? Porque é isso, a sociedade está adoecida. As pessoas não têm minimamente capacidade de lidar com questões emocionais, a gente vai falar disso o tempo todo hoje, né. Então, como pensar que adultos disfuncionais vão levar para as crianças a possibilidade de se tornarem adultos funcionais? A gente só dá o que a gente tem. Eles talvez não saibam ensinar a ser pessoas melhores, porque não são pessoas melhores. Então, naturalmente, vão ter criações aí, várias crianças, como muita gente diz, sequelada, né, com vários traumas, com várias questões que precisam ser vistas. E quando desperta para essa necessidade é na fase adulta, quando percebe nas relações com o outro, que aquilo que ele acredita, aquilo que ele faz, aquilo que ele sente, pode não estar sendo funcional, pode não estar sendo bem para Sim. ele ou para o outro. Então acaba buscando terapia por conta disso, e aí naturalmente descobrir onde os BOs na É, infância, né. Porque é verdade. isso, é o lugar onde a gente é criado, a gente é tomado do que está ao nosso redor e a gente cria nossas crenças, nossa personalidade, então é Claro. natural que É, seja nesse porque na lugar. infância e na adolescência nós vamos, eh na vendo exemplos, Uhum. principalmente nossos cuidadores, Sim. pai, mãe, irmãos, né, e vai, como eu diria, vai internalizando isso. Mas chega um momento que você compreende, mesmo sem a compreensão intrínseca, mas você compreende e aquilo não está fazendo bem para você. Aí é onde tem Uhum. que ir para a terapia se redescobrir. Uhum. Eu acho que é uma redescoberta, né, você assim: "Pô, quem eu sou? Quem eu me tornei durante esse tempo?". E para muita gente, não é uma redescoberta, é uma descoberta mesmo. Sim, Tem sim, gente que sim, chega em sim. terapia e assim, é importante também falar isso, tem gente que procura terapia por autoconhecimento, né. Não só quando está doendo, é para Tá. não doer, e é maravilhoso quando isso acontece. Quando eu pergunto: "Tá, mas vamos lá", começando, né. O que é que te traz aqui? Como é que eu posso te ajudar? O que é que você busca uma terapia? "Não, eu só quero me conhecer". Maravilhoso, né, só quero é ótimo, É, porque se conhecer é algo que dá trabalho, que é doloroso em muitos aspectos. Então tem gente que se você perguntar: "Quem é você? Me descreva aí suas qualidades, suas características", não sei, porque só sabe o que disseram, né. A minha mãe disse que eu sou assim, meu pai disse que eu sou assado, meus irmãos falam que eu sou assim.
Mas a própria percepção, a pessoa não tem, essa autoconsciência, a pessoa não tem. E vem despertando na terapia com essa questão que você trouxe, por exemplo. Por que que você merece ser salvo, É, né? exato. Então, o que é que te torna diferente dos outros? Porque a gente não tem essa consciência, É infelizmente. porque tem muito Thiago, tem muita coisa que as pessoas eu quero ser bonzinho para todo mundo. Hum, Impossível, né? não vai. E vai ser em detrimento do Assim que você, mesmo. né? Então, é muito. E eu no podcast anterior, eu conversava aqui com o diretor de uma escola, né, que é da escola onde eu ensino, me veio agora na memória, estava numa reunião de pais, e uma mãe, na hora de eu mostrar a caderneta para o filho, tá o menino assim do lado, o menino tinha perdido todas. Aliás, só tinha passado em educação física, que era aliás, eu acho que ele não passou nem em educação física, que era comigo. Você é o professor bonzinho, educação É, física que não, passa é todo porque mundo, e eu sou o porque professor pa má, matemática, é que por reprova todo é, mundo. matemática aqui é o oposto, viu. É, Nós estamos aqui sendo os opostos. Não, nem passa todo mundo, porque não dá para inventar nota, tem tá. aluno que Então não sem condições. esse menino, você vê ele inquieto, inquieto, inquieto. E eu fui compreender por quê, no momento em que a mãe chega perto de mim, e aí, quando eu dou as notas, ela olha a caderneta e: "Vem cá", chamando o menino. "Menino, olha, esse menino, pelo amor de Deus, eu tenho mais 2, mais um já está na faculdade, outro assim, mas esse não quer nada", aí, sabe, comparando, 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 E determinando que comparando, não quer nada, né. é, né. E eu sei que nós conversamos, eu nem adentrei a nenhum aspecto, eu tinha que atender outras mães. Uhum. Mais tarde, nós conversávamos sobre karatê, sobre e o menino está lá comigo, fazendo karatê, né, tá gostando, está sendo acolhido, e eu tenho certeza que ele vai, eh, se modificando ao longo do tempo. Uhum. E às vezes, pessoal, nós só precisamos ser acolhido, ser compreendido, né, ser escutado, ser visto, né. E tem uma coisa que na terapia, quando as pessoas faz um efeito sensacional, esse acolhimento. Lá no set psicológico, quando você entra, você está inteiro e o psicólogo está inteiro, o psicoterapeuta está lá inteiro para você, Uhum. sem Sem julgamento. julgamentos, né, sem críticas, só lhe acolhendo, lhe escutando, e a ideia do terapeuta lá é contribuir com a sua vida. Isso é que faz uma diferença muito grande. Porque hoje nós podemos observar, as pessoas não se olham, as pessoas não escutam as outras, porque todas estão querendo fazer outra coisa. Olha a diferença de um psicólogo para um amigo, é assim, quando você chega na casa ou na casa de um amigo ou encontra um amigo, que você vai contar o seu problema, ele já vem com o dele maior. Quando vem, né, porque às vezes ouve, mas nem presta atenção. Não, ma Fica no celular, fica fazendo ou outras coisas, talvez pensando em isso outras também. questões. Mas quando ele te ouve, ele tem o que dizer, mas ele não diz o que você deva fazer ou não, claro, Uhum. mas ele conta o dele. Ou então minimiza o seu, né. "Olha, eu já passei por isso, mas é isso Vai aí, passar, é é besteira. passar, é besteira". E não é besteira. É besteira para o outro, mas para você que está sentindo não, né, Thiago? Fala Pois sobre é. isso aí, essa Você trouxe uma questão muito interessante, que é essa coisa do acolhimento. Isso me faz lembrar quando eu era professor de escola municipal, né, eu era funcionário público da prefeitura, de exoneração quando eu me tornei psicoterapeuta, né, e naquele momento, até aquele momento, eu sempre ouvia dos alunos, quando eu dava aula no matutino e no vespertino, e eles diziam assim: "O senhor é um professor diferente, parece que é psicólogo". E eu olha. não entendia isso naquela época, né, Aham. eu não pensava em ser terapeuta. E hoje eu entendo que é justamente isso, o acolhimento. Na segunda semana de aula eu já costumo saber o nome de todos os alunos. Pode ter 10, pode ter 40, né, eu vou minimamente saber o nome daqueles que são mais, que se destacam mais de alguma forma, ou daqueles que são mais calados, que eu Uhum. percebo alguma necessidade. Várias vezes alunos que eu chego na sala, percebo que não está bem, e aí vou, toco no ombro.
você tá bem?" E só chora, né. E isso, de novo, antes de eu ser psicoterapeuta. Hoje as pessoas já sabem, os alunos já sabem que eu sou psicoterapeuta, então naturalmente já tem essa coisa: "Não, Tiago é diferente, né, Tiago ouve, Tiago olha nos olhos". Então essa importância que a gente dá ao outro é um diferencial muito grande. Como psicoterapeuta, eu ouço muito que o meu sorriso acolhe. "Não, quando você sorri parece que ilumina, que" eu: "Pá, para", né. Mas é muito comum pessoas falarem isso, então não é um discurso pronto. Não é algo que querem me agradar, por exemplo, Uhum, porque não se conhecem, falam a mesma coisa. exatamente. Então eu sinto que é isso que você falou, a presença, o estado de presença. Se naquele momento eu estou disponível para aquela pessoa, eu estou disponível para aquela pessoa. E o meu sorriso, o meu olhar, a minha atenção vai ser fisicamente notada, de alguma forma, né. O corpo fala muito. É, Então é necessário isso exatamente. mesmo. Você me lembra de Carl Rogers, né, Carl Rogers ele vem de um livro chamado Tornar-se Pessoa, Uhum, né, e a terapia dele é baseado no contato com a pessoa, ele é você estar no sério psicológico sendo centrado no outro. centrado, né, centrado, ter aquela escuta, ativa e tudo mais, né. Então, e esse livro Tornar-se Pessoa é importante porque me remete assim, você nasce, você ainda não é uma pessoa, você vai se tornando pessoa a partir do momento e que pessoa você se torna depende Uhum. do ambiente que você seja, com quem você esteja, o conhecimento que você vai ter. De suas escolhas, né. Mas aí as escolhas vêm a partir de um momento, porque, nós como o animal mais carente do mundo, né, e quando bebê é totalmente dependente, Uhum. e você vai aprendendo a fazer escolha. Como é que você aprende a fazer escolha? A partir de quem te cria, quem está com você. E tem uma questão social aí muito importante, e para muita gente as escolhas são reduzidas, Sim, e claro, isso é claro. adoecedor, né, É. porque a pessoa minimamente gostaria Reduzidas de ou induzidas também, podemos aquele falar disso. lugar. Pois é, verdade. Reduzidas àquele lugar, Aquele e, lugar. né, ao lugar psicológico, ao lugar do Aham. bem-estar, ao lugar social, e aí se vê, sim, na fronteira, né, Isso. entre o que é possível e o que é impossível. Então o que é impossível eu nem tento, vou ficar aqui no que eu já conheço, porque não se dá uma possibilidade de sonhar, né, de esperar algo além do que está previsto, além do que está possível naquele momento. Então levar esperança às pessoas é o nosso papel também, né. Fazer com que elas percebam que elas podem se tornar pessoas melhores, independente do contexto, independente das situações, independente do que elas trazem, do que elas desejam, elas podem ter lugares melhores para estar É, consigo mesmas. eu tinha me fez lembrar aqui do vou dar um spoilerzinho aqui do meu livro, né, eh, eu aqui no meu livro escrevo quando eu venho de São Roque, onde eu morava lá, bem garoto, e lá eu vendia amendoim, né, isso com 7, 6, 7 anos. E quando eu me mudo aqui para Salvador, com 11, aí minha mãe naquele momento queria que eu continuasse fazendo isso. Eu falei: "Não, minha mãe, eu com 11 anos, olha, eu aqui vou trabalhar em outra". Ela queria que eu fosse, eh, trabalhar também como mecânico, ajudante para aprender uma profissão, veio do interior aprender uma profissão. Eu falei: "Não, eu quero estudar, eu quero continuar estudando", né. Naquele momento eu já tinha eu não sabia o que que ia dar, mas eu sabia o que eu não queria. Uhum. O que é muito importante, às vezes não é só importante saber o que quer, mas o que não quer também é importante. Tem uma mãe de um aluno, o menino estava fazendo aluno do karatê, estava fazendo 16, 17 anos, e ela saiu com ele para ver cursos possíveis para ele tinha que fazer um e ela já tinha levado ele em vários cursos e ele: "Esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero". Aí ela eu já era psicólogo, né, aí ela: professor, pô, eu estou preocupado com fulano, porque levei tantos, ele não escolheu nenhum. Eu digo: "Fique tranquila que pelo menos ele sabe o que não quer". Isso já é muita coisa.
E aí hoje ele é educador físico igual a mim, ele é professor de educação física também, né. Então, quando você sabe o que não quer, o que você quer, com certeza está naquele meio aí que você vai fazer essa escolha, né. Muitas pessoas se permitem viver o que não quer, até entender o que é que quer, e tá tudo bem, né. Porque quando se fala de carreira, por exemplo, de Uhum. profissão, tem que escolher com 18 anos o que é que vai fazer para a vida inteira. Quem garante que aquela escolha vai ser uma boa É verdade. escolha, né? E aí, por que não com 30 ir para uma nova carreira, ampliar, né? Quando eu me tornei psicoterapeuta, muita gente disse assim: "Ah, então agora vai deixar de ser professor". Por que tem que deixar de ser? Eu posso ser professor e psicoterapeuta. Inclusive, eu sou professor no curso de psicoterapia. Eu me tornei coordenador pedagógico desse curso. Então, por que não agregar, Agregar. né? Por que não me tornar plural? Por que que a gente tem que ser uma coisa só, É né? verdade. Então, conhecer possibilidades do que eu não quero, me leva a descobrir tudo o que eu quero. E aí as minhas escolhas vão dizer: "Tá, eu quero tudo isso, mas eu vou fazer só isso", e tá tudo bem E não, também, né. quando eu fui fazer psicologia, porque eu estava querendo fazer uma nova graduação. Uhum, Eu, pô, sou professor e tal, mas eu quero uma nova graduação. Tinha feito uma pós em ergonomia, e aí eu queria fazer outra, aliás não, eu não tinha feito, eu fiz quando eu estava fazendo psicologia. Eu quero fazer outra graduação. E fiquei entre direito e psicologia. Eu imaginei, direito vai agregar o quê na minha vida agora, eu sendo professor de escola pública, tendo academia de karatê há 20 anos, vai. E aí eu disse: "Não", porque esse direito era sonho de infância, né, eu queria ser, não tinha nem ideia o que era lá no interior, o que seria, mas com aquela ideia de: "Vamos ajudar as pessoas", então, vou defender os mais fracos. uhum, Aí, depois de alguns estudos, então eu falei: "Não, eu vou agregar, eu não vou fazer algo que eu tenha que recomeçar". Então, a psicologia vai sim agregar uhum, ao que eu já faço. E aí, entrei na para fazer psicologia e hoje não me arrependo. Estou tranquilo em relação a isso. Atendo em clínica, além do meu dia a dia ter melhorado, sim. né, o lidar com as pessoas, lidar com os alunos, porque você melhora a sua condição de vida também, assim. Quando você faz uma terapia, quando você entende ou se entende, né, por assim dizer, tem um autoconhecimento, isso melhora todo o seu dia a dia. Você consegue ter o enfrentamento das coisas, né. Uhum, Digo aos meus pacientes o seguinte: "Olha, a chuva veio para todo mundo, mas tem uma diferença para cada uma pessoa. A chuva está aí, ela foi única, mas depende de que guarda-chuva você está, né, ou se você não tem guarda-chuva, ou se você não tem casa, ou se você está no relento, sabe. Então, a chuva vai passar, mas enquanto ela não passa, o que é que você tem para se proteger dessa chuva? Então, o isso que eu estou falando são coisas internas também. As coisas, como doenças, como, eh você ser despedido de um trabalho, você terminar um relacionamento, você ter uma perda muito grande e tudo mais, em algum momento chega. O grande problema é que, quando chega, você preparado, a pessoa nunca está, mas pelo menos tem repertório para lidar. E esse repertório é quando você se reconhece, quando você tem um autoconhecimento, quando você tem um conhecimento da própria vida, né. uhum. Isso é importante. E aí a gente pode fazer um link com a questão de homem e mulher na terapia, né. Uhum. A terapia para o homem, a terapia para a mulher. Muita gente pensa, né, e muitos homens se colocam nesse lugar de que: "Ah, resolvo, eu sei como é que eu faço, deixa, não preciso de ajuda", né. Porque a gente tem a imagem, ou a sociedade tem a imagem, ou as pessoas mais estruturalmente machistas têm a imagem, que homem é mais racional do que a mulher e, por ser racional, não precisa lidar com as emoções. Mas é o que você falou, a chuva chega para todo mundo. Então, no momento de dor emocional, como lidar com isso apenas com a razão? E aí a gente vê homens surtando, literalmente, Literalmente. né, porque não tem manejo emocional. Então, homens, façam terapia, por favor.
né. É, Porque isso não é mito, que homem resolve, homem não precisa de ajuda. Mentira, né. Todos precisam de ajuda, porque na hora que o calo aperta, a gente é. precisa saber se tira o sapato, se troca o sapato, o que é que faz, né. E manejo emocional, todo ser humano precisa ter de alguma forma. Então, já fica esse alerta. Será que eu tiro o sapato, né, troco o Uhum, sapato, fico descalço, né? uhum, E isso é muito importante, né. Eu atendi um paciente, tinha separado da mulher, a mulher foi embora, de repente foi embora. Claro que não foi de repente, né, mas foi embora. O que ele não imaginava que fosse acontecer nunca. Quando ele chegou no consultório já tinha 6 meses que tinha essa separação, mas ele disse que ele ia ficar louco, porque ele não tinha uma rede de amigos que confiasse, a família não morava aqui em Salvador, e ele foi segurando aquilo, segurando, segurando, mas ele estava muitos dias sem dormir, problema sério. E lá nós conseguimos juntos, né, ele se reorganizar. Então, em algum momento, sim, é preciso falar o que está se passando, porque a fazer terapia é como as coisas estiverem clareando. Você está num nevoeiro, né, você está dirigindo nevoeiro e não uhum. tem farol de milha. Quando não, aliás, o carro tem farol de milha, mas você não sabe que o carro tem farol de milha. Quando você descobre que tem um farol de milha, você liga já, começa a clarear. Já dava Uma respiração. É mais ou menos isso. É. E você falando de homem, né, que passa por um divórcio e busca terapia, eu, ano passado, comecei a atender um adolescente lá de São Paulo. O pai entrou em contato comigo, né, eu estava fazendo terapia e tal, na verdade ela estava fazendo terapia, mas percebeu que não estava adiantando, a filha dele, porque a esposa tinha abandonado a família, né, foi embora de São Paulo para outro estado, ficar com outra pessoa, e aí ele se viu sozinho com a filha caçula, a mais velha mora nos Estados Unidos, né. E ele, naquele momento, totalmente desestruturado, pra dar conta de tudo aquilo. "Não, minha prioridade agora é minha filha, ela precisa de terapia". A menina ficou 1 ano comigo, nesse meio tempo ele entrava em contato, ela trazia: "Meu pai também precisa". Quando ele entrava em contato para fazer pagamento, eu tentava, né, puxar de alguma forma: "E o seu, como é que tá?". "Não, eu tô bem, tal, veja com ela". Tá bom. Ela teve um processo de alta recentemente, e ele entrou em contato comigo, eu achei que era pra ele. Aham. "Não, minha filha mais velha agora precisa". E aí eu perguntei: "Tá, mas e o senhor quando é que vai precisar, né? Quando é que vai se dar". "Não, cuide dela, depois eu faço". Então, assim, já tem 1 ano nesse processo. Eu agora iniciei com a filha mais velha, que está nos Estados Unidos. Quanto tempo mais ele vai esperar para olhar para ele, né? Porque as meninas passaram por uma questão, mas ele também, né? Então, a dificuldade e a resistência talvez leve para esse lugar de: "Não, agora não". É, Se não, agora quando, né? e tem um detalhe, eu costumo dizer para meus pacientes, e alguns chegam, tanto homem quanto mais mulher, inclusive, nesse caso que eu vou falar agora, que é a sobrecarga, mas o homem é mais ainda, né, no sentido, a mulher ainda procura, o homem não. É a sobrecarga, diz assim: "Olha, eu estou com so me procura, eu não aguento mais", não sei o quê. Eu digo: "Mas você tem que cuidar de você". "Sim, mas doutor, isso não é egoísmo?" Eu digo: "Não, egoísmo é você não cuidar de você". É o entendimento de que eu sou bonzinho, ajudo todo mundo, porque eu sou pai, sou a mãe, sou isso, aquilo. Se você adoecer ou morrer, quem vai cuidar deles que você cuida? Então, primeiro você cuida de si, lógico, sem deixá-los de lado. Uhum, Você tem que se fortalecer, você tem que saber o que está fazendo, né. Tem alguém se afogando, você não sabe nadar, vai salvar? Como? Você tem que buscar ajuda uhum. primeiro. Acho que cuidar de si, inclusive, é compreender o momento que é necessário buscar uma ajuda. E é aquela máxima de segurança, né. Em caso de turbulência, máscaras cairão à sua frente, coloque primeiro em você, depois quem estiver ao lado. Não importa quem estiver ao lado, pode ser uma criança, um idoso, uma gestante, sua esposa, sua mãe, seu não importa, se você não coloca em você, não tem minimamente condição de ajudar outra pessoa. A gente tem que Exatamente. estar bem para cuidar do outro, e isso é fato.
Mas muita gente negligencia mesmo, porque se acha super-homem, talvez. Não, e talvez não entender isso. Eu vejo também, Tiago, as pessoas querendo ser bonzinhos, Sim, e pra nesse ser aceito, pronto, eu ia falar exatamente isso. Não é ser bonzinho por ser bonzinho. por querer fazer o bem, né, Não, apenas. não, não é isso. É porque quer ser aceito. Se eu der o que ele me pediu, ele vai gostar de mim, não é? Uhum, Então, e na realidade não é assim, não é assim. Aceitar você primeiro você precisa se aceitar, porque se você é uma pessoa que não se aceita, quem está ao seu redor percebe inclusive isso. uhum. Então, essa aceitação vem primeiro, de se cuidar, de se organizar, de se sentir seguro, e você transmite segurança quando você está seguro. Uhum. E aí a gente percebe os comportamentos disfuncionais que vêm associado a isso, né. Porque alguém que não percebe o seu próprio lugar no mundo, de fazer o que quiser fazer, enfim, fica sempre nessa de servir ao outro, de ser bonzinho para o outro, naturalmente vai encontrar parcerias, né, no caso de homem, vai encontrar lá alguém que ele ame ou enfim, de aproveitar disso. Porque naturalmente, "Não, eu preciso cuidar, eu preciso ser bonzinho, eu preciso", e aí sempre vai ter aquele: "Ah, ó, presa fácil". Então vem ali, vamos montar aqui, vamos usufruir disso, vamos, piorar a condição emocional dessa pessoa, que a pessoa já está fragilizada e não sabe, e aí minimamente qualquer frustração emocional que vem, só piora, né. Então precisa também olhar para isso, que as relações são com base no que a gente tem internamente. Então se eu estou Sim. fragilizado, minha relação vai estar fragilizada, porque o que está fora é reflexo do que está dentro. Então se eu não cuido de mim, não vou esperar que o outro cuide. Essa coisa de metade da laranja, não, seja uma laranja inteira e arranje alguém que te chupe, né, porque se querer que o outro complete, complemente, não Com vai rolar, não certeza, vai esse rolar. negócio de porque tem muita histórias, né, que nós vemos, principalmente os filmes, novela e tal, que o homem bom é aquele que faz todo ou vice-versa, o homem ou a mulher, Uhum, é aquele que faz tudo que o outro quer. uhum. Nunca diz não, é o cara que se matou por causa da mulher, não é isso. Eu acho que cada um vive a sua vida, se for um casal se respeita, se reorganiza, mas você é você, eu sou eu. Né, na questão de viver. E Uhum. ninguém nasce junto, a não ser os gêmeos, mas assim, um nasce E ainda primeiro, assim exatamente, nasce primeiro, não nasce exatamente. junto. E nem morrem, né. Porque ainda que seja a gente falou de nascer junto, os gêmeos têm lá os momentos, né, Sim, ainda que seja um acidente e morra junto, mas o processo da morte é individual, sim, claro. né. Enfim, então é isso. Então a terapia nós temos muitos mitos, né, muita coisa que você tem fez uma enquete aí, me vamos falar um pouquinho dessa Vamos, eu coloquei lá no Instagram pedindo que as pessoas contribuíssem, né, aham, com mitos e verdades sobre a psicoterapia pra gente discutir aqui. E aí tem ali a pesca pra gente, alguns a gente já trouxe, sim, né. E se a vida tá boa, não precisa de terapia, e é mentira. A terapia é sempre bem-vinda no processo, principalmente de autoconhecimento. E psicoterapeuta só escutam e não dão conselhos práticos. Então, o terapeuta não só escuta, faz intervenções, intervenções necessárias. Então, para o paciente, pode parecer que é um conselho, uma sugestão, uma orientação? Pode. Mas, na verdade, o que a gente faz é fazer a pergunta certa no momento certo, para levar o outro a refletir sobre aquilo. Que é aquilo que você falou, tá num carro, nevoeiro à frente. Quero sair daqui, pé no acelerador. Mas às vezes é só tirar o pé do freio um pouquinho, né, ou ficar um pouquinho na maciota, como a gente aham. fala, nem acelera demais, nem freia demais, sabe manejar, ter o controle do carro. Então se a pessoa não tem consciência do seu processo interno, ela fica patinando na vida sem saber para onde ir. Então o terapeuta vai fazer a pergunta certa para que ele reconheça seus recursos internos, né, e a partir disso ter melhoras consideráveis. Essa questão de reconhecer, nós vamos observar, as pessoas querem cada vez coisas mais rápidas, né. Terapia é um processo. Você me disse até que na constelação a pessoa pode chegar lá e ter uma sessão.
Uhum. e ele sai de lá com uma ideia, mas que precisa ser trabalhado depois. Sim. Hum. Ele pode ter um reconhecimento, mas ele precisa trabalhar depois. Me lembro, chegou uma vez uma paciente no primeira sessão, ela perguntou: "Sim, quando é que eu vou ter alta?". Olha o grau de ansiedade, né. Aham. Quando olha, vamos vamos primeiro Saber trabalhar, né. exatamente. Pois é. Pode ter um livro que chama, não é um livro, é dentro de um livro, acho que são técnicas, em alguns casos, tem algum momento que ele fala sobre o fim o fim da terapia, né. E ele fala que, o quando alguém vai para algum lugar, mas caminhe pelo menos, comece esse caminho, Uhum. né. Não vão pensar no fim, vão pensar nesse caminhar, No processo, no né. processo. Então, a terapia é um processo. Eu estou estudando agora o EMDR, né, que não é novo, assim, tem mais de 30 anos, está dando um resultado muito grande aí, né, está sendo comparado ao TCC, ou até em alguns casos, até com resultado mais positivo, diria assim, mais rápido, que é um trabalho com movimentos oculares ou, eh, não é binário que eu ia falar, Bilateral. bilateral, né, movimentos bilaterais que podem ser auditivos, podem ser táteis e ou visuais, né. Tem dado um resultado muito mais rápido, né, mas porque trabalha também com o cérebro, esse movimento faz com que os cérebros eles tenham uma reação aí e chegue mais rápido a aquele sentimento, aquela resolução de reprocessar, Uhum. né, locais no cérebro. Daí vem, vamos ver você fez também em, neurociência? Você Neurociências e tem um curso de comportamento. Sim, comportamento muito fiz uma interessante. pós-graduação. É, fez uma pós. O que é que você vê aí a neurociência, nesse caso, contribuindo com o dia a dia na terapia, da forma que você faz a psicoterapia? É muito interessante a gente perceber que o comportamento humano não é meramente automático, como a gente pensa, né. O cérebro processa tudo o tempo todo. Só que o cérebro é previsível, trabalha com previsibilidade. Então cria padrões de comportamento de acordo com estímulos que a gente recebe. No caso da psicoterapia, é tirar o cérebro desse automatismo. Por isso que muita gente fala assim: "Ah, use hipnose". Não, eu não uso hipnose. Porque a gente vive no processo de hipnose o tempo todo, né. É fazer o tempo todo as mesmas coisas sem pensar É sobre. Isso é verdade. uma hipnose, né. "Ah, eu faço assim porque minha mãe fazia assim, porque eu sempre fiz assim, pra que eu vou mudar?". E às vezes, a mudança é que vai fazer você sair daquele lugar de dor, de sofrimento, de inquietação, de desconforto, né. Então a neurociência nos dá a possibilidade de entender os mecanismos cerebrais, entender que sim, tem processos automáticos que ocorrem que a gente não tem controle e está tudo bem, mas que a gente minimamente pode remodelar esse processo. Então, no momento em que eu entendo que o meu comportamento reflete o que eu acredito, né, as minhas crenças, e eu posso modificar a minha crença, meu comportamento pode mudar. Então, não é apenas síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não. Você vai ser sempre assim se você quiser. Porque se tiver disfuncional, se tiver doendo, você pode mudar a partir disso. E para isso, na verdade, a gente precisa entender qual é a crença que te leva a agir daquela forma, para a partir daí gerar mudança de comportamento. Então não é uma coisa automática. E por isso que a neurociências tem um lugar muito importante na clínica, para entender que, ok, tem automatismos, o paciente às vezes não tem consciência disso, e as intervenções terapêuticas vão levar para ele a possibilidade de sair do estado hipnótico. "Ah, então eu faço assim porque em algum momento eu aprendi que era assim". Sim, então olhar para aquele momento do aprendizado e remodelar, atribuir um novo significado àquilo, pode levar ele para um lugar melhor. Então a neurociências contribui É. muito para o processo terapêutico. E aí, quando a neurociências, vem falando sobre a neuroplasticidade, Uhum. neuroplasticidade do cérebro, né, aí nós observamos que pode, porque
há algum tempo atrás, se achava que o cérebro não mudava nada no cérebro. Quando era le Por exemplo, se houver uma lesão no cérebro, por parte do cérebro, por exemplo, você tem uma Um AVC, um por exemplo. AVC e tal. Se trabalhando isso, ele vai buscando outros caminhos para a sinapse, Uhum, uhum. Aquela área que morre, por exemplo, não regenera, mas né, ela mas os justamente, neurônios que estão ao redor ao redor eles vão entendem que se há uma ausência e vai tentar minimamente cumprir com aquele lugar. Então: "Ó, tá faltando esse que fazia tal coisa, deixa eu fazer isso aqui vamos fazer. também", né. Então a neuroplasticidade explica muita coisa, né, Exatamente. e traz essa possibilidade de mostrar que o cérebro pode aprender o tempo todo, basta a gente saber como fazer, né. Eu estava fazendo um curso de neurociência voltado para a clínica também. E aí foi que me levou a fazer esse curso de EMDR, que é muito importante. Uhum, Estou iniciando, estou lá, uhum. mas muito importante, né, porque quando Freud ele ele vem com a associação livre, né, e aí falando em Freud, mesmo que venha qualquer outra abordagem, para mim existe, a psicologia antes de Freud e depois de Freud, né. Porque essa associação livre, você vai ver que em todas as abordagens nós vamos precisar estar trabalhando com Uhum, associação. exatamente. Para quem está ouvindo e não sabe o que é associação livre, né, é a possibilidade de falar, falar livremente, como o nome diz. E a Exatamente. partir do falar, nós, terapeutas, vamos fazendo essa montagem do quebra-cabeça, né. Então, o paciente traz várias coisas supostamente aleatórias, que para ele pode não ter significado nenhum, e a gente consegue, através disso, conectar o nosso inconsciente ao consciente do É, paciente, trazer: "Você lembra da sessão que você trouxe aquilo, isso aqui, isso". Pronto, aí vem os insights da vida que é, trazem uma possível mudança nesse lugar, né. eu acho Então, é isso necessário. fantástico, né. Eu normalmente trabalho com meus pacientes com associação livre, e aí quando eles chegam dizendo que não tem nada para falar naquele dia, Ótimo. porque é o dia que tem mais Sim. pra falar. Porque é quando ele chega: "Caramba, tá chovendo aí, me irritou", daquilo ali Pronto. vai dar outra coisa. Dá uma sessão inteira. Porque tudo que nós fazemos tem um porquê, mesmo que nós não saibamos. Quando nós nos apropriamos o porquê nos irritamos ou ficamos felizes ou não com determinada coisa, é que é o verdadeiro conhecimento, né. E aí você começa a manejar a sua vida, a organizar a sua vida, né. A questão do hábito mesmo, né. Tem um livro chamado Poder do O hábito. Poder do Hábito, né. E aí vê que, né, nós fazemos as coisas quando acorda, você vai para onde? Normalmente para o banheiro. Uhum, Banheiro, pega a escova dente, tal, tal. Daqui a pouco tá tomando café automaticamente pra você ir para o trabalho. E quando você sai dessa rotina, hum, tem alguma coisa errada, não é verdade? Quando eu lembro muito, hoje eu já tô diferente disso aí, mas eu uma rotina tenho ainda muito trabalho, trabalho, mas hoje já me permito a tirar férias. Quando eu comecei a fazer terapia pela primeira vez, e aí quando eu disse no final do ano que eu ia tirar férias, a psicólogo falou: "Caramba, Leandro, que bacana que você vai estar dizendo, uhum, se permitindo tirar férias". Mas acontecia muito o seguinte, saía de férias, mas eu não conseguia ficar mais de 3 dias num lugar só. Por quê? Porque era como se eu não estivesse fazendo mais nada, virava uma rotina. rotina A rotina do ócio. olha, eu não estou produzindo, eu tinha essa ideia de que não estava produzindo, né. Eu ia para a ilha depois de 3 dias, era um martírio ficar lá uma semana com a família. Porque para mim virou uma rotina, praia, cerveja, comida, e eu: "Caramba, eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer". Até que eu desacelerei, né, eu fui entendendo que é hábito, e a gente pensa que está inserido num trabalho que quando você não está lendo um livro, pensa que não está fazendo nada. Tem um ócio produtivo, né, tem Uhum, um ócio produtivo, uhum. que é o que lhe permite pensar, é o que permite.
E o cérebro, quando sai desse dia a dia, desse movimento automático, por assim dizer, aí é que você vai realmente relaxar nesse Oxigenando. momento. Uhum. Isso é muito interessante, Lindolfo, que você traz, porque a gente tá falando de movimentos automáticos, e o capitalismo trouxe isso pra gente, né? Esse ritmo insano de produtividade. E aí, se não produz, não está fazendo nada e está ficando para trás, está sendo ruim. E aí, com o imediatismo das redes sociais, isso se agrava ainda mais, né? Eu, em outubro de 2020, então, ainda no contexto de pandemia, né? Pandemia chegou, eu já estava atendendo, mas me mantive atendendo online, porque era a única opção. E era de manhã, de tarde, de noite, estou em casa, então se os pacientes quisessem de madrugada, por causa do fuso horário, vamos atender de madrugada. Domingo, posso atender domingo. E não tinha o que fazer, era só ficar em casa, então bora ganhar Uhum. dinheiro, né? Naquele momento era o capitalismo, claro que também ajudar o outro, mas o capitalismo estava muito em alta, né? Uma das principais preocupações era a questão da economia do Brasil, enfim. E aí, em outubro, eu me vi surtando, literalmente. Eu disse, eu não quero mais trabalhar, não quero mais ser terapeuta, não dá para mim, minha terapeuta não migrou para o atendimento online, e aí eu tinha resistência em ser, agora veja, né? De casa de ferreiro, espeto de pau. Eu sabia claramente o quanto estava sendo bom para os pacientes, mas eu me submeti ao processo, tive uma certa resistência inicialmente. E aí eu disse, não quero mais fazer isso, porque não quero, não quero, não quero, não é bom comigo, eu não estou fazendo bem para mim, eu estou atendendo muita gente e eu, né? Sozinho em casa, morava sozinho naquela época, não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, de fato eu tive uma piração assim. Até que começou a liberar para viajar, eu disse, vou tirar 15 dias, vou viajar e fui, né? Sozinho, pandemia, aquela coisa toda. Mas foi extremamente importante. Eu tive uma catarse, assim, no eu saí de Paraty com um amigo de carro e fui para Cunha, que é na Serra de São Paulo, e lá tem o mirante, eu até postei essa foto ontem, né, Aham. em agradecimento ao meu aniversário. E aí a gente parou no mirante que eu vi as montanhas de cima cheia de nuvens, você tem me vi no céu, né, vamos dizer. E eu tive uma catarse, porque eu vi como eu era pequeno, né, de estar preocupado com o meu bem-estar, numa imensidão de possibilidades. Gente, eu não posso parar de atender. Eu só estava cansado e eu não soube reconhecer que era só cansaço. Isso de: "Ah, mas tá demais, não quero mais fazer", então ou é 8 ou é 80, né. Aham. Naquele momento eu só precisava descansar, só precisava parar, respirar e olhar para mim. E aí quando eu voltei, pronto, né, todo com energia renovada, e aí eu fiz um acordo comigo mesmo: "Professor só tem férias 2 vezes no ano, hein, ó, só tem férias, calma". Não, mas A gente não tem, é nós uma não férias temos em excesso. nós não temos mais 15 férias dias em não. junho, férias em É, janeiro, é. que são meses que muita gente não gosta de viajar, porque, enfim, alta estação, mas eu disse: "Não, janeiro, que é o maior tempo de recesso mesmo, eu sempre vou parar. Mesmo que eu fique em Salvador, eu vou parar os atendimentos, porque estou de férias da escola, estou de férias da faculdade, no caso agora, né, então não é justo que eu fique preso, entre aspas, por conta dos atendimentos. Então é o mês que eu vou tirar para mim, mesmo que seja para ficar em casa sem fazer nada". E aí fiz esse compromisso e desde 2000 de janeiro de 2021 para cá, eu tenho me permitido tirar férias, aí aviso os pacientes em dezembro, todo aquele protocolo, né. Uhum. Aviso os pacientes, me coloco à disposição. Alguns pedem socorro em janeiro, eu atendo de onde eu estiver, se estiver viajando e tá tudo bem, mas no geral, é o momento de respirar e olhar para mim, porque a gente precisa disso. Precisa entender que o descanso faz parte, que não é crime, né, parar para descansar não é crime, parar para ter um ócio, para ler um livro, ó gente, o livro leiam, tá, por favor. Parar para ler um livro, né, descansar, assistir Netflix, não fazer nada, ficar no Instagram o dia todo, enfim, mas é importante ter esse lugar de respirar, de se cuidar, porque senão a gente pira, porque o capitalismo leva a gente para esse lugar, né. E a gente fica realmente doente sem perceber, Exatamente. porque hoje eu também já me permito, já há algum tempo eu me permito. Final de ano eu tiro férias. Uhum, Faço algumas coisinhas e tal, mas aproveito, leio, escrevo alguma coisa e saio, viajo, né. Mas é muito eu não entendi o quanto era importante para o cérebro, né. uhum. Essa coisa de fazer o diferente para o cérebro é fantástico, porque está naquela rotina, depois aí você cria.
Eu acho que aí entra a neuroplasticidade. Você começa a vislumbrar mais possibilidades. E a gente pode mudar a rotina dentro da rotina. Sim, sim. Eu não preciso mudar grandes coisas. Eu posso, ao invés de escovar o dente primeiro, tomar café primeiro. Eu posso, ao invés de pegar determinada rota, pegar outra rota. Dependendo da cidade, o que não falta é caminho aí para É você, verdade. né, ir para o trabalho, por exemplo. Então você pode um dia ir por um caminho, no outro dia por outro caminho. Isso ajuda o cérebro a criar neuroplasticidade, porque é como se fosse assim: "Ah, vai acordar, então agora vai fazer isso, isso, fa o cérebro faz o checklist, você só segue. Quando o cérebro diz: "Não, mas agora não é isso não, agora é outra coisa. Espera aí, ele tá mudando, por que fez isso?", pronto. O cérebro teve que parar para se adequar, para se modelar ao que você propôs naquele momento. Exatamente. Então a gente pode ter minimamente um controle sobre isso, né. Quando a gente consegue manejar as nossas possibilidades, para não ficar no automatismo o tempo todo. No karatê eu faço o seguinte, no karatê eu ensino os meus atletas, no karatê a pessoa só está boa mesmo, no sentido de quando ele faz o movimento sem pensar. Uhum, Quer dizer, tem a resposta do corpo sem pensar, mas ele precisa ter repertório para repertório e noção do que fazer quando, por exemplo, numa luta, quando ele percebe uma abertura do adversário, ou quando esse adversário lhe ataca e você contra-ataca. Então, não é que passa a ser automático, parece que fica automático, mas não é. uhum, Você também só que você não pode parar para pensar. É a mesma coisa você dirigindo. Você não pode olhar para o câmbio, a não ser que você está aprendendo para passar marcha, uhum. né. Hoje, você olha para o retrovisor, continua de Para os boa, 10 milhões de retrovisores. não é verdade? Sim. Então, isso você se adapta ao longo do tempo, mas tem que ter uma consciência disso. Uhum. E esse é o diferencial da terapia, trazer a consciência A do que está sendo consciência, feito. exatamente. Ainda que você escolha fazer do mesmo jeito, é importante saber que tem escolhas, tem outras possibilidades. Você pode dizer: "Tá, eu teria 1001 possibilidades, mas eu quero me manter nesse lugar". Ok. Se isso te traz bem-estar, não tem por que mudar, né. Não é porque o Exatamente. terapeuta sugeriu ou trouxe a possibilidade ou fez a pergunta que te fez refletir, que precisa fazer. Mas saber que tem escolhas ajuda a trazer saúde mental. Dizer: "Não, eu posso até permanecer no erro", como a gente fala, né, mas eu escolho com consciência. É, mas é porque aí você sabe, eu me lembro agora um paciente chega um dia lá e fala para mim: "Doutor, eu realmente esse negócio de amizade, eu já vi, doutor, que amizade de sexta não é a mesma de segunda". Eu captei logo, por quê, né? "Sim, mas me diga aí". "Ah, é porque tem muita gente que é só de cachaça, tá quando a gente precisa e tal". Eu falei: "Qual o problema?". Ele fez assim mesmo, de Uhum, vez em meus pacientes, de vez em quando eu dou um problema de você eu acho que o problema aí é você não saber quem é de sexta e quem é de segunda. Você pode ter um amigo que o cara é bacana para sair com você, para tomar uma cervejinha, papo legal. Segunda-feira para ele ir trabalhar, fazer alguma coisa, você nem chame ele. Se você sabe disso, não tem problema. uhum, Tem o de segunda que você não chamaria também para sexta, não tem problema nenhum. As pessoas não são iguais. Então ele estava decepcionado porque ele achava que a pessoa que bebe tem que estar, disponível no momento da dor. disponível para outras coisas. Não é assim às Uhum, vezes. Essa é a escolha que você acabou de falar nesse instante, essa consciência. Pô, eu tenho um amigo que gosta pra caramba de sair, de vamos gandaiar. Pois não, mas aí tem os momentos para cada um, e por que não? Você ter essa consciência, eu não vou ficar falando que meu amigo que toma cerveja comigo não me ajuda quando eu preciso, uhum, né. Se tem alguém que você, entende que essa pessoa quer te explorar, mas você tem consciência que ele quer te explorar ou ela quer te explorar, mas você, assim mesmo, ainda gosta, continue, se te né. faz bem em algum Faz lugar. bem, Uhum. porque tem algum gozo aí, né. Cumpre uma função, né. Lógico, exatamente isso. Então nem tudo que para outra pessoa é ruim, para você
você não é. Então, é des a que nós estamos falando aqui, dos mitos, a terapia serve para isso, Sim. né. Esse reconhecimento de E isso é um bom exemplo de que não é só no momento da dor, sim, porque são escolhas que todo mundo se faz o tempo todo, né. A gente tá falando da relação com o outro, mas e a relação consigo mesmo? Por que que eu preciso reagir do mesmo jeito? Diferentes situações. Ou por que que sempre que tal coisa acontece eu preciso reagir do mesmo jeito? Não precisa. Então saber que é possível fazer diferente já ajuda, que é o que você falou do farol de milha, né. sim, sim. Saber que tem um botão que você aperta que traz outra possibilidade já ajuda a respirar melhor, por exemplo. Então esse manejo emocional, muita gente é triste e é verdade. Muita gente não tem manejo emocional porque não sabe que é possível. Entende? Não sabe que é possível ser feliz, por exemplo, porque se acostuma com a dor. "Ah, eu nasci para sofrer mesmo". Não, não, ninguém nasceu para sofrer, ninguém, né. Todo mundo nasceu para ser feliz, para ter o melhor da vida, para acessar o melhor da vida, mas por algum motivo faz escolhas ou não se permite fazer escolhas e acaba ficando no mesmo lugar. E tem uma coisa que eu costumo dizer o seguinte: você fala para ser feliz, sim, pra ser feliz, mas não toda hora, todo dia. Porque o que é felicidade? E eu falava justamente É, isso. O que é ser o feliz? que é ser feliz? O que é ser feliz? Depende muito. Para uns, está olha, eu me lembro muito, assim, de interior, né, interior, onde o cara é aquele cara lá que ainda vai para a rocinha dele capinar, né, aí toma uma cachaçinha de vez em quando, lá mesmo, Hum, aí no fi depois vai e almoça na marmita dele ou vai em casa, se for perto, e depois ele volta para casa, para no na quitanda lá e tal, toma outra cachaçinha, joga um sinuca, joga um sinuca, o dominó, dominó, e depois vai para casa, janta e dorme e faz amor com a mulher, e ou faz não. filho ou não, sabe, essa coisa Sim. toda. E para ele não quer outra vida, não quer não, a cidade Deus me livre, a cidade. Existe telefone, mas ele só atende para se alguém liga, Quando tem. quando tem, entende? E nós não podemos dizer que essa pessoa não é feliz, ele é feliz do jeito dele, não é? E mesmo essa pessoa, tenho certeza que em algum momento ele está meio chateado, pô. Aconteceu alguma coisinha que ele plantou lá e não deu certo, mas ele vai transpor essa barreira aí. Eu acho que a felicidade, para mim, ele está sempre é a questão de você estar sempre conseguindo transpor aquilo que chega até você, Tendo tá? resiliência, né. É, você vai criando resiliência e você vai transformando aquilo que chega na sua mão. Hum, Ah, a coisa está ruim, sim, ó, fazer o quê? Você tem que fazer alguma coisa que chega até você, seja de bom, seja de ruim. E às vezes chega uma coisa boa e você não sabe o que faz com ela. Então, ninguém nasceu para sofrer ou para ser feliz, mas saiba que na vida tem sofrimento e tem felicidade. tem uma máxima na doutrina espírita, por exemplo, que diz que a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional, né. Porque dor faz parte da natureza humana. A gente vai experienciar dor em diversos momentos da vida. Uhum, Como eu lido com essa dor é que é o diferencial. Eu exatamente. posso lidar com a dor me desgraçando todo, sofrendo, chorando, me descabelando, achando que a vida acabou, e o sofrimento vai ser imenso. Eu posso buscar o significado disso. O que é que eu preciso aprender com essa dor? E aí eu saio do lugar de vítima e olho de forma mais plausível para isso, de forma mais humana. Dizer: minha escolha talvez tenha me trazido até esse momento. O que é que eu posso fazer diferente agora para não mais passar por isso?". Pronto. Então eu trago um novo significado para aquela experiência, né. Porque o trauma é uma ruptura na psique humana, né. Então acontece um evento que traz uma ruptura, eu vou gerar ali um evento traumático, um evento potencialmente traumático para mim. Mas o que eu faço diante desse trauma é que é o grande diferencial. As pessoas podem vivenciar, como você fala assim: "A chuva tá para todos". Tem gente que vai dançar na chuva, É, quando a chuva exato. vem, tá tudo bem. Outros vão sentar e se lamentar porque molhou a roupa que estava no varal, por exemplo, né. Mas, o que é que eu preciso fazer para entender esse lugar de bem-estar, esse lugar de felicidade?
Então eu preciso ter ferramentas que me ajudem a lidar com a dor, para que em algum momento eu tenha o prazer da felicidade, né, seja Exatamente. ela qual for para mim. Saber lidar com a dor, né. Saber lidar também com a alegria. O que é que você faz? Você você tá numa alegria, vai ficar eufórico e vai Uhum, beber até ficar em coma? Um exemplo. perfeito. Será que é necessário isso? Uhum, Para que, jogar para fora essa alegria desta forma. desta forma, entende? Uhum, Então, é manejo mesmo. Tudo na vida é manejo. As coisas elas têm soluções, só não sabemos quais ainda. Mas quando você para imaginar, para pensar, para se reorganizar, para não se vitimizar, que para mim a pior coisa da do ser humano é se achar vítima, inclusive, de si próprio, né, do que está passando. Aí você não cria mecanismo para sobreviver, para se reorganizar. de enfrentamento, Eu não né. estou falando de querer ser forte o tempo inteiro. Não, que ninguém é forte o tempo inteiro. Mas sim entender o que se passa consigo e buscar mecanismos para plantar esse para se reorganizar, né. Eu tive um paciente que tinha tido AVC, deixou sequelas, né, ficou paralisado de um lado, estava andando de muleta, e era aquele ele já tinha mais de 60 anos, e você via que era o provedor, cara. Ele estava indo para a fazenda dirigindo com a mulher dele, e no caminho deu no caminho, aí paralisado e quase bate o carro. Poxa, mas o que traumatizava ele era ele estar precisando, ele não se sentia, ele se sentia, assim, acabado por estar precisando que a mulher fizesse isso para ele, fizesse tal, porque ele era o provedor, ele A era o que sensação mandava, de inutilidade, né. inutilidade. Ele ficou pouco tempo comigo, mas ele chorava copiosamente. E a gente aí vem o nosso nós que estamos do lado de escutar, entender, acolher e buscar formas de ajudá-lo, porque você vai dizer o quê? Você está certo, está errado, olha, chegou para ele. E quando ele vai entendendo que isso não tem, por exemplo, o AVC já aconteceu, ele precisa trabalhar de agora em diante. O momento que eu tentei fazer com ele, que era um novo momento, era um novo momento, nós temos que nos movimentarmos ali para frente, né. Não foi o suficiente para que nós pudéssemos ter né, mas foi uma coisa interessante, né. Olha, nós temos aqui o livro, né, Minha Luta, O Caminho Digno de um Guerreiro. Vocês podem comprar, através do lá do arroba Le Barbosa Lindolfo, tá. Entre em contato comigo que a gente tem disponível, tá bom. Também está no Amazon, lá no Kindle. Vai procurar Minha Luta ou então o nome Lindolfo Barbosa que vocês vão encontrar. Lá vocês quem é sócio do Kindle pode ler até de graça, né. Então, bem. E nós estamos aqui também em razão da Renshin, né, artigos marciais esportivos. Podem entrar em contato aqui com arroba Renshin Oficial, kimonos, faixas, estamos disponíveis lá, Renshin, faz esse trabalho de artigos marciais esportivos. Vocês que são do karatê, taekwondo, artes marciais no geral, pode entrar em contato, ok? Então, Thiago, quer dizer que você
nessa caminhada aí de professor e psicoterapeuta, né, você você consegue se observar uma coisa ajudando a outra? Como é que é isso? Você até já deu um toque assim, mas uma coisa mais mais consciente talvez, ou o consciente que eu falo quando: "Ó, eu vou usar isso aqui para beneficiar as as 2 profissões". Uhum. É óbvio que a gente não consegue ser só professor ou só terapeuta, né, porque as coisas se misturam muito. Claro que eu não vou ensinar matemática no consultório, mas esse manejo de olhar para o outro, de educar minimamente, e aí é uma educação emocional, né. Na terapia eu faço psicoeducação com os pacientes. Então a gente Sim. precisa saber didaticamente trazer exemplos, metáforas, analogias, e eu percebo que a matemática ajuda muito nesse processo. O raciocínio lógico, as as analogias que a gente faz em sala de aula, em consultório tem o seu lugar e é muito importante, né. E na sala de aula eu percebo esse olhar ainda mais atento para esse aluno. Hoje eu só dou aula na educação de jovens e adultos, né, então são realidades completamente diferentes das que eu vivenciava no turno diurno, por exemplo, mas eu consigo sair do lugar de: "Ah, o aluno não aprendeu porque ele não quer, ele está com dificuldade porque é burro", como muita gente fala, né. E obviamente que meu olhar nunca foi dessa forma, e aí não é não é vaidade minha, mas é como eu disse, eu sempre tive um olhar mais humano para os alunos de forma geral, né. Então, quando eu estou em sala de aula, eu consigo minimamente mostrar para eles que ser humano faz mais sentido do que qualquer coisa. Então, semana passada eu fiz a finalização do ano letivo, que agora já está em prova, né, aquela Aham. período final, e aí o discurso foi justamente esse: o ano acabou para eles, né, aquele ano letivo acabou para eles. Sim, Mas tudo que foi trabalhado em sala, tudo que foi trazido de reflexão sobre a vida, é para a vida deles, não é mais para mim. Então, foi o conselho que eu dei, né, a orientação final que eu dei foi: "Façam o melhor que vocês puderem da vida de vocês, porque só vocês podem fazer", né. Então não dá para esperar do governo, não dá para esperar da escola, não dá para esperar da família, da comunidade. Tem coisas que só a gente pode fazer por nós mesmos, né. E aí quando eu falei isso, eu vi que meus alunos se emocionaram, alguns ficaram tipo, quem já é meu aluno meio que já sabe que no aham. final eu faço o tempo todo, né. Tem momentos que: "Gente, hoje não vai ser aula de matemática, vai ser aula para a vida", eles adoram, a gente faz uma roda, conversa, enfim. Então é muito muito importante isso, de contribuir socialmente, emocionalmente com eles. E aí, para minha sorte ou não, não sei, além de matemática, eu dou aula de projeto de vida, por exemplo. E aí pronto, né, é juntar o útil ao Exatamente, agradável, exatamente. porque é levar para eles a esperança de futuro melhor mesmo, né. Então é turma de terceiro ano, e foi o ano inteiro falando sobre emoções, sobre sonhos, sobre projetos, sobre vida, e aí ver que coisas que para muita gente é trivial, eles ficavam tipo: "Como assim?", né, porque, pô, se não quiser fazer faculdade, não faça. Mas tem que ter minimamente algum caminho que te faça bem. Então, o que é que você quer fazer? E aí vários: "Ah, quero abrir uma barbearia". Ótimo. A pessoa: "Mas meu pai disse", eu: "Tá, mas para seu pai faz sentido, talvez fazer uma faculdade, para você nesse momento não faz". Você não precisa fazer algo que não é por você, né, se não te faz bem, não precisa fazer. E isso para muita gente é um contrassenso, Com né, certeza, um professor dizer: "Não faça faculdade", mas exatamente. se para aquela pessoa não faz sentido, não precisa trazer isso como uma única possibilidade. É uma possibilidade que, em algum momento, esse aluno pode despertar, mas enquanto não desperta, tem que ter alguma sensação de bem-estar no que está fazendo, né. Então, eu percebo esse lugar comum, assim, da terapia e da matemática nesse lugar de fazer refletir, né, fazer ampliar o olhar, se sentir bem, enfim, então é bem ampliação de bem-estar mesmo. Você falando de matemática, eu me lembrei agora, porque, pra mim já está no inconsciente coletivo a questão da matemática ser o bicho-papão, tá. E o professor de matemática é o miseravão, né, aquele cara que O como carrasco. é, carrasco, né. Como é que você vê isso? Porque nós sabemos que esse inconsciente coletivo, ele é formado gerações e gerações, e é o que o nosso bisavô falou, avô falou e tal.
você vai formando, opiniões e coisas que você nem conhece, mas que alguém Uhum, falou. Então isso vai, como é que eu diria, de geração em geração mesmo, vai uhum. aí matemática desde que eu sou garoto, matemática era o bicho-papão, porque quando eu nasci diziam que matemática. E hoje, na escola, hoje, com todo o advento aí de tecnologia, mas todo mundo continua dizendo que matemática é o bicho-papão. E aí eu me lembro, lá eu com meus 16, 17 anos, no nível médio, naquela época era segundo grau, e tinha lá o logaritmo, não tem logaritmo? Sim. E minha professora estava dando logaritmo e eu achava que era ruim, mas naquele momento eu disse: "Eu vou aprender logaritmo". E não é que eu aprendi logaritmo, aprendi logaritmo e passei a ser monitor de matemática. Quando o Ari, que era Olha um a superação. o Ari, quando é só acreditar, é mudar esse pensamento. Uhum. Quando o Ari, eh, foi para a recuperação, esse meu amigo trabalhava na uma empresa de telefonia que tinha, Tele Bahia? Telebahia era. E aí, ele me pediu para ensinar. A gente saía, tomar uma cervejinha e eu passando exercícios para ele de matemática. Terminou ele passando e me dando um disco de Benito de Paula de presente e tudo mais, né. Eu acho que está até no livro isso aí. Mas o que eu quero falar com isso é a superação, é dizer, às vezes você se coloca no lugar, sei, é difícil. Quando eu me propus a aprender o logaritmo lá e aprender a matemática naquele ano, eu testemunho. Sim, como é que você vê essa questão aí desse inconsciente coletivo em relação à dificuldade da matemática? Vamos lá. Culturalmente, historicamente, socialmente, matemática sempre esteve no lugar da sendo mais difícil, de ser o bicho-papão, enfim, né. E por muito tempo eu tentei levar para os alunos a percepção contrária sobre isso. E eu percebi que eu sozinho não vou conseguir. E eu meio que desisti, né. Então o que é que eu faço? Tá, por que que matemática é difícil? Então eu sempre trago uma Me discussão nova. permita dar risada Não, aí. fica à vontade, porque é sobre isso, né. Então, na primeira semana de aula, eu já começo perguntando sobre isso. Por que que matemática é difícil? E muitos não têm resposta, porque geralmente é porque disseram, porque desde pequeno que eu tenho dificuldade. Tá, mas desde pequeno sempre foi assim? Não, eu lembro que em algum momento porque existe uma transição e existem pesquisas que falam sobre isso. Até o quinto ano, né, que é Fundamental 1, todo mundo ama matemática. Quando vai para o Fundamental 2, que aí o povo fica: "Inventou fração, acabou com a Aham, matemática, né, bota a letra então, aham. ferrou". Mas e aí é isso, por que que nessa transição há essa ruptura? Porque talvez, e aí tem várias hipóteses, né, na literatura de educação mesmo, matemática, mas uma possibilidade é que até o ensino fundamental 2, os alunos são formados por pedagogos, que não são matemáticos. Então ensina de forma trivial, ensina aquela parte mais inicial, só que a gente percebe que a parte mais, estrutural da matemática, por exemplo, tabuada, os Sim, sim. algoritmos, conta de dividir de 2 números, conta com vírgula. Os alunos não aprendem. Então, tem um processo de numeracia, de aprender a lidar com números, a resolver problemas, mas a parte operacional não aprende. E a partir do Fundamental 2, né, sexto ano, sétimo ano, fração, geometria, tarará, tarará, começa a ficar difícil para essas pessoas que não têm a base, né. Então eu acredito que uma das dificuldades seja essa. E aí não é uma crítica aos pedagogos em si, mas é ao sistema mesmo, né. Uhum. A pedagogia não dá conta de ensinar matemática para os pedagogos, óbvio, porque Sim, não são sim, professores sim. de matemática, e o que eles aprendem não é suficiente para formar essa criticidade. E aí os alunos chegam a partir do Fundamental 2 endemonizando a matemática. E quando eu chego em sala de aula, hoje na fase adulta, né, que eu pego adultos já, eu pergunto: "Tá, vamos lá, por que é difícil?". "Ah, não sei, porque eu nunca aprendi tabuada". Então não tem a base". E aí, qual é o problema que eu percebo hoje? Falta de vontade. As pessoas chegam com 40 anos, 50 anos, 60 anos, 20 anos sem saber tabuada. Pra quê? Na cabeça delas a pergunta é: "Pra
que eu preciso aprender se eu sobreviver até aqui sem isso? Uhum. Entende? Então eu não tenho estrutura, eu, Thiago, professor de matemática, ainda que seja psicoterapeuta, eu não tenho repertório para mudar essa crença, porque é algo muito enraizado, né? É inconsciente coletivo, é cultural, é histórico, é social. Então eu minimamente vou tentar levar para eles a questão de tem coisas que a gente só aprende se tiver uma base que é isso, isso, isso Isso, e isso. isso. Por escolha pessoal, vocês podem não querer aprender, mas eu vou precisar avaliar, inclusive se vocês não aprenderem. Então, tirar 0 ou tirar 10, não sou eu que estou atribuindo nota, né? Dando nota, eu estou atribuindo nota que vocês estão produzindo ou não. Alguns tomam isso como um desafio, porque é isso. Embora eles não tenham a base, eu dou minimamente essa base. Eu também não sou pedagogo, então eu não sei ensinar tabuada, por exemplo. É um contrassenso isso, né? Mas as pessoas de matemática não sabem ensinar tabuada, porque isso é um papel dos pedagogos. Mas eu lembro, eu lá com 7, 6, 7 anos, São Roque do Paraguaçu, minha professora lá, minha professora, na casa Uhum, dela, uhum. me dando Palmadas, palmatória, sim. batendo com palmatória na minha mão, porque eu, em algum momento, não entendia a tabuada, né. Aí aí a minha pergunta é a seguinte: aqui nunca teve tabuada no quando chega lá não tem tabuada? No aqui no até o quinto ano não tem tabuada? Tem, é isso. Tem com pedagogos. Ah, sim. Então ensina decorando mesmo, Ah, né, tá. com desenhinho. A questão é que a matemática não é meramente intuitiva. Tem assuntos que sim, de forma intuitiva dá para aprender, mas tem questões estruturais que não são meramente intuitivas. Então, não é, se não pra muita gente não tem muita lógica, né. Tipo, por que que 2 vezes 3 é 6? A gente vai lá para toda a origem da multiplicação, que é uma adição de parcelas iguais, tarará, nã-nã-nã. Mas no geral, isso se perde na ideia de que: "Ah, é difícil, então eu nem quero". Então eu faço essa relação com a vida atual deles. Sim. Quantas coisas vocês aprenderam depois que cresceram, né, enfim, que parecia ser difícil. Aí muitos trazem: "Ah, eu aprendi a tocar violão. Ah, eu aprendi a construir parede", por exemplo, né, "Me tornei pedreiro só em ver meu pai trabalhar". Ótimo. Então se você teve a capacidade de construir, eu não sei construir. Por quê? Ah, porque talvez você nunca tentou. Pois é, porque eu nunca tentei. Você tenta aprender matemática, e aí é quando eles: "Não, eu nunca tentei", pronto, vamos tentar? Então eu faço esse convite para eles no início do ano, e aí eu digo: "Ó, eu vou conduzindo vocês, mas se doer, se disser: 'Não quero mais', tudo bem, ninguém é obrigado a nada", né. E aí eu abro mão disso. É, E aí é por conta e risco, né. Então se disser ao professor: "Não tá, não quero", massa. Mas claro que a gente faz todo um trabalho de apoio emocional para que não haja evasão, para é. que ele não desista de querer estar ali, né. A gente pode por isso que o Prompt, ele cuida do real e imaginário. Por onde nós permearmos aqui, qualquer área, você vai ver que quem domina o ser humano são as emoções. É por isso que o Prompt está aqui, né. São as emoções, né. Você falou nesse instante da psicoeducação. A gente vai para matemática, não sei o quê. Mas antes de eu fazer a pergunta, eu vou lembrando também que minha mãe, eh, lá no interior, não sabia nem ler e escrever, mas troco, tudo mais, dinheiro, Não errava. em nada. Minha mãe Uhum. foi dona de barraca, não sei quanto tempo, na Ribeira, troco, dinheiro era com ela, nada de minha mãe veio para o Mobral aqui, quando nós chegamos em Salvador, foi para assinar o nome. Mas matemática, claro que nada de fórmula, nada, Sim. mas tudo aquilo que ela sabia fazer, as continhas dela. Conseguiu economizar para fazer casas, para construir casa para ela, para construir, sabe, entende? Uhum. Então a coisa do dessa educação do querer, né, de não se limitar apenas a isso ou aquilo, mas vem essa questão do querer, o que é que eu quero, né, a sobrevivência, que acontece muito, é que aí vem para a parte emocionalmente as pessoas estão frágeis, frágeis. Os pais Desestruturadas. des Acho que mais do que frágil, tá fragmentado mesmo.
Eu não gosto muito de usar a palavra desestruturado, eu acho muito, sabe, mas essa fragmentação mesmo, Uhum. essa fragmentação que que deixa, eu vejo pais, mães, avós dando coisas que não podem, eh, tendo um cuidado desmedido que fragiliza uma superproteção, mas assim mesmo sem até poder proteger, entende? Pelos medos, pelas angústias. Então, as emoções, ela é quem domina a vida de todos. E quando a gente consegue se organizar emocionalmente, a gente consegue sim caminhar nesse mar, ou nessa imensidão de coisas que a vida nos joga, que a vida nos traz, né? Mas a gente consegue sim sobreviver quando a gente tem ou busca essa psicoeducação. Quando você falou essa psicoeducação, e hoje eu me aproprio mais disso, mas eu não tinha, eu já faz já atendendo e tal, mas o trabalho não é educar ninguém, é trabalhar as emoções e tal. Mas precisa sim educar as pessoas psicologicamente. Como é que eu ajo com as minhas emoções? Tem uma inclusive uma paciente foi que me apresentou esse, me falou lá que os filhos dela assistiam uma um filmezinho de desenho, Divertidamente. Divertidamente. Não, nem assisti ainda, Maravilhoso. viu. Assista os 2, vale muito a pena. Eu comecei a assistir, terminei não assistindo, porque uma paciente me falou. Divertidamente, né. E é um filme apresentando as emoções. Uhum. Achei isso super Maravilhoso. bacana. Não assisti ainda, vou assistir. Só assisti um pedaço do primeiro, mas só no de ler e na questão dessa ideia que o autor, que os diretores tiveram, Uhum. sabe, eu acho fantástico. Se você assistir, quiser falar um pouquinho dessa. O filme retrata exatamente o que acontece, né, sem dar spoiler, porque isso é logo no início do filme, existe uma central de comando no cérebro da protagonista, que tem as emoções básicas, então alegria, raiva, nojo, medo, né, e a partir daí mostra que a cada situação uma emoção toma conta, e pega o controle mesmo e vai lá e faz coisas. E a alegria tenta a todo custo ficar ali o tempo todo controlando, mas tem horas que a raiva vem, tem horas que o nojo vem, que a tristeza vem, que o medo vem. E aí no 2 surge a ansiedade, porque ela já está adolescente, Adolescente. né, então vem o tédio, vem a ansiedade, e é muito interessante. Porque o final, e aí seria um spoiler, mas vou trazer para a vida real, porque o filme fica depois, né. Quando a gente vivencia ansiedade o tempo todo, surta. Quando a gente E é vivencia uma alegria o defesa tempo do cérebro, você sabe que o surto exatamente. é uma O surto defesa, e lá mostra exatamente é isso, a né. defesa do cérebro, é Por que que eu preservar a estou sua vida. surtando para me preservar? É. Assim como eu não posso só experienciar a alegria, ou a raiva, ou a ansiedade, eu preciso ter o manejo. Eu preciso saber manejar cada emoção no momento certo, porque cada emoção tem uma função. Então, se eu não sei para que serve a raiva, eu vou dizer que a raiva não pode ser sentida. Quem disse que não pode ser sentida, né? "Ai, coisa feia, tá reagindo com raiva". Quem Deve sim, disse? deve. Deve colocar para fora de alguma forma, né, enfim. Então é extremamente necessário, e o filme aborda isso de uma forma muito interessante. Porque fica parecendo que por ser animação, muita gente tem mas é mais para adulto do que para criança, né. Aham. Claro que a gente percebe na educação infantil várias crianças já falando nos termos do filme, né: "Ah, eu tô com raiva, eu tô com não sei o quê". Ah, e hoje em dia o que tem de criança dizendo que está ansiosa, né, Sim, é sim. surreal. "Ah, porque eu Uhum. tô ansioso", às vezes nem sabe o que é ansiedade, mas viu no filme e bom, é ansiedade. Né, então tem esse cumpre esse papel às avessas também, mas que faz parte, né. Então a gente precisa de fato ter esse manejo emocional, porque é isso, tem adultos que não sabem nomear. E a primeira coisa é, eu preciso identificar essa emoção. Uma vez identificado, eu vou entender que estímulo me levou a experienciar essa emoção. E a partir daí, o Sim. que eu faço com Esse isso, estímulo é o que né. chama de gatilho, viu, Os gente? Os gatilhos, gatilho, né? É. mas então o estímulo vem daí. E aí quando a gente fala da questão de estar, desestruturado, como eu falei emocionalmente, é porque é isso.
Digamos que a pessoa é uma taça de cristal. Cristal é frágil por si só, É, né. Quantas vezes na vida a taça de cristal, que somos nós, se quebra? Várias. E a gente aprende aos trancos e barrancos a trocar roda com o carro andando. Então quebrou a taça, bora lá se recompor, cola de qualquer jeito e vai para a vida, quebra de novo, vai para a vida, quebra de novo, vai para a vida. Muita gente nesse processo de se reconstruir para estar na vida se desestrutura, porque não consegue mais entender quem é, quem se é. Quem sou eu? Não sei. Porque tenta pegar cada parte lá quebrada e juntar uma nova peça e não consegue. Então é como se fosse o somatório das decepções, das frustrações, das reconstruções, e não é só isso. A gente, né, a Gestalt fala que nem o todo não é só a soma das sim, partes. não é. E a desestruturação vem daí, porque a pessoa se fragiliza, se recompõe, se fragiliza, se recompõe, se fragiliza, se recompõe. No frigir dos ovos, ela não sabe mais quem é ela. É como uma gripe mal curada que vai virar pneumonia. Perfeito, exatamente isso, entende? Então a desestruturação emocional, e eu tô falando isso, viu, não li em lugar nenhum não, Uhum. porque para dizer que vai procurar na Sim. internet não sei se não é um termo científico meu que eu tô colocando aqui. Porque é isso, as pessoas além de estarem sim fragilizadas a ponto de tudo é um transtorno agora, né, tudo é uma patologia, tudo é medicação, tudo faz dizer que eu estou doente, ou que eu estou adoecido, enfim. Mas tem um momento em que eu percebo que eu estou desestruturado. E para eu me estruturar emocionalmente, eu preciso de ajuda. Aí já é o Sim, lugar de não dar mais só para ir para a mesa de bar, como eu estava dizendo, né. Eu preciso ter um aporte aí, um apoio mesmo de olhar para isso, porque senão não vai. me fez lembrar a música de, acho que é Guilherme Arantes. Pra que ficar juntando pedacinhos, o amor que se acabou, nada vai quebrar. Né? Porque Uhum. a música diz que você fica juntando, mas não vai ter mais a beleza cristalina do começo. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E aí Falando de quando a gente traz identidade. isso para os relacionamentos, é a insistência, né. Pra que insistir em algo que não faz mais sentido? Uhum. Então a terapia de casal, por exemplo, leva para essa consciência. Tem coisas que não tem mais como consertar. A desestruturação, né, recompõe e fragiliza. Chega um momento que você não consegue mais chegar, qual foi o ponto de partida? E aí aquela relação deixa de fazer sentido, mas a insistência, porque a cultura do, né, do colar pedacinho por Sim, pedacinho, diz que não, tem que consertar as coisas, mas tem coisas que emocionalmente não tem conserto. E abrir mão daquilo é terapêutico. Então só tem como você sair de um sintoma se você sai daquele lugar que está te adoecendo. É enxugar o gelo, né, não tem jeito. Tem famílias estruturalmente, eh, adoecidas, e que se a gente não sai desse lugar, a gente vai ficar adoecendo junto. "Ah não, mas é família, tem que estar perto". Quem disse? Onde é que está escrito isso? é verdade, é verdade. Essa questão de você ficar no lugar que você percebe que não é mais seu, é adoecedor Uhum, mesmo, né, porque quando se trata inclusive de relacionamento só serve se os 2 quiserem. Se quiserem, uhum, né. Quando se trata de nós, trata de você, quando se trata da sua escolha, o que vale é a sua, porque qual é o problema da escolha? A escolha O problema grande da escolha é que sempre que nós escolhemos uma, nós deixamos algumas coisas para trás. várias outras. E isso angustia. Você só tem uma coisa para vestir, por exemplo. Você tem lá 2 camisas, 3 camisas, hoje eu vou com essa. Só não vou com a outra porque tá lavando. Não secou ou tá suja. Agora, você tem um monte de camisas, meu Deus, eu vou com essa, né. Então as escolhas, porque não, o problema não é nenhum, é porque eu vou deixar as outras para trás. Eh, tem tem a questão, por exemplo, quando as pessoas querem sair de determinado vício, é muito difícil, porque você vai escolher um sofrimento ou vai escolher uma, mesmo que seja momentâneo, uma euforia, Um prazer. um prazer. E normalmente as pessoas optam pelo prazer, mesmo que seja momentâneo, Uhum. porque é mais trabalhoso. Aquilo que despende energia é mais complicado.
você precisa ter essa força de vontade, né? Uhum. E aí é o momento, sim, de nós voltarmos aqui para dizer que é necessário, claro, cada um sabe até o limite que vai, momento de buscar uma psicoterapia. E talvez, nós já falamos até no início aqui, e eu digo até alguns pacientes, quando eles vão pela primeira vez, eu digo para eles que não é, olha, aqui não é lugar só de chorar, aqui é lugar de rir também, aqui é lugar Falar de de coisas falar de boas. coisas boas, porque alguns